Pai do Senhor, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Quero desde já dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs, pedir perdão aí, nós tivemos um problema, tivemos que atrasar a nossa live em 30 minutos, mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens intitulada Perigos que as igrejas enfrentam. E, meus irmãos, grandes e desafiadores são os perigos que nós enfrentamos como igreja. Nós falamos na primeira mensagem dessa série que um primeiro inimigo, ou um primeiro desafio que a igreja do Senhor enfrenta é o desafio do esquecimento. Nós temos que tomar cuidado para nós não esquecermos pelo menos 4 coisas que são essenciais para nós como igreja. E que, muitas vezes, e especialmente a igreja de Corinto, acabou se esquecendo, que é a respeito da identidade, quem a igreja é, quem nós somos em Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados, separados por Deus, somos chamados para ser santos. Então, Deus não nos colocou na mesma categoria para vivermos a mesma vida que aqueles que estão à nossa volta. Portanto, o primeiro chamado da igreja é que a igreja seja separada para Ele. Então, a nossa identidade de filhos, servos do Senhor. Depois, a igreja não pode esquecer as suas provisões. Deus encheu a igreja, Deus deu à igreja tudo que a igreja precisa para executar a sua função, a sua missão na terra. Então a igreja não pode esquecer que foi enriquecida, foi abençoada por Deus com todas as suas, aquilo que a igreja precisa para o desenvolvimento do seu ministério. A terceira coisa que a igreja não pode esquecer, dentro da primeira mensagem, a igreja não pode esquecer das suas capacidades, daquilo que ela pode fazer, do poder que Deus deu à igreja, da capacitação que Deus deu à igreja. E por fim, a igreja não pode esquecer do seu destino, de onde e para onde ela está indo, porque, meus irmãos, se nós perdemos de vista a eternidade, se nós perdemos de vista quem nós somos e para onde estamos indo, nós nos embaraçamos com as coisas dessa vida e vamos nos distanciando daquilo que Deus tem para nós. Na segunda mensagem, nós tratamos um tema delicado, que é o tema da divisão. E dissemos, meus irmãos, que Deus nos chamou para a unidade, Deus não nos chamou para sermos um corpo dividido, Deus não nos chamou para sermos panelas dentro de uma estrutura eclesiástica. Deus nos chamou para sermos unidos, para caminharmos juntos. Afinal de contas, se você for observar, muitas das metáforas, das comparações que a Bíblia vai nos dizer a respeito da igreja, diz respeito a corpo, diz respeito a edifício e várias outras imagens que dão a ideia de unidade. O próprio Jesus, quando orou pela igreja, orou para que a igreja fosse unida. Mas nós vimos na mensagem passada, da semana passada, algumas coisas que podem provocar a divisão da igreja. E isso acontece quando o espírito de competição é maior do que o espírito de cooperação. Então nós vimos que muitas vezes acontecem divisões na igreja porque ao invés de estarmos caminhando juntos, muitas vezes estamos disputando espaço dentro da igreja, do corpo de Cristo. E isso é uma coisa incoerente quando a gente pensa na igreja como um corpo. A mão não fica disputando espaço com o pé, a boca não fica disputando espaço com os olhos. Todas as partes do nosso corpo, todos os membros estão ajustados em uma relação de interdependência, um se preocupando com o outro, um cuidando do outro e um entendendo que o outro é importante. Vimos também que uma igreja se divide quando o orgulho toma lugar ou ele entra no lugar da humildade. Quando a gente se considera superior ao outro, ao invés de fazer o contrário. Quando valorizamos demais a nós mesmos e desprezamos os outros. Nós vimos também que a divisão acontece quando o espírito mundano, quando as atitudes, quando as coisas deste mundo ou quando este mundo acaba influenciando a igreja. Então o espírito mundano produz essas divisões. Também vimos que quando o olhar não está em Cristo, quando o olhar está no ministério, quando o olhar está naquilo que se pode ganhar em termos terrestres, isso também provoca divisão na igreja. Então, se você perdeu a primeira mensagem sobre o esquecimento e a segunda mensagem sobre a divisão, eu te convido
a você, quando tiver um tempinho, você assistir essas mensagens, você certamente será abençoado. A mensagem de hoje, meus irmãos, eu quero destacar a palavra impostores. Capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo vai falar a respeito de que existem na igreja pessoas que muitas vezes se colocam na posição de líderes, se colocam na posição de ministros, mas na verdade são impostores. E Paulo vai falar não do impostor em si, mas Paulo vai falar da sua autenticidade. Paulo vai falar de si mesmo e vai dizer que há muitos ministros que agem de maneira diferente. Então, a mensagem de hoje eu quero falar sobre as características de um ministro, de alguém que serve a Deus, de alguém que lidera e que muitas vezes não é autêntico, não é verdadeiro, não abençoa como o verdadeiro ministro faz. Eu quero lembrar antes que algumas pessoas muitas vezes têm uma visão muito romântica de igreja. Veja que algumas pessoas acreditam que a igreja é um lugar onde todas as pessoas são verdadeiras, onde todas as pessoas são santificadas, onde todas as pessoas são coerentes com o seu discurso, com a sua vida, onde todas as pessoas são transformadas. E essa visão romântica da igreja muitas vezes gera muitos descontentamentos, gera muitas frustrações. Afinal de contas, a igreja terrena não é a mesma igreja celestial. A igreja terrena, ela é composta de salvos e perdidos. Ela é composta de pessoas verdadeiras e de impostores. Ela é composta de líderes que amam o que fazem e de líderes que usam da sua posição para explorar as pessoas a quem ele deveria servir. Então a igreja é um lugar, meus irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado. O próprio Jesus advertiu que o joio e o trigo crescem juntos e que eles não deveriam ou eles não poderiam ser separados antes do momento oportuno. Vai haver um momento onde a verdadeira igreja vai se manifestar, onde aquele que é de fato autêntico vai se diferenciar daquele que é impostor, daquele que é falso. Mas enquanto esse dia não chegar, nós temos que conviver e vamos conviver com pessoas que muitas vezes não são aquilo que deveriam ser. Então Paulo vai nos mostrar aqui as características do verdadeiro ministro. E a partir dessas características que Paulo vai mostrar no capítulo 4, eu quero usar o antitipo, ou seja, eu vou transformar essas características no oposto. Então, para a gente entender, porque Paulo fala de como é o ministro verdadeiro. Então, eu quero, a partir daquilo que Paulo trabalha aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios, como é ou quais são as marcas do ministro falso, do falso líder, ou da pessoa que muitas vezes ostenta uma vida e que não corresponde àquilo que de fato essa pessoa é. Tome cuidado, meus irmãos, com essas coisas, e é muito importante porque são perigos, são desafios que as igrejas enfrentam. Uma pergunta que a gente faz para cada um de nós é: como identificar essas pessoas? Como eu identifico uma pessoa que não é autêntica, que não é verdadeira? Aliás, a palavra impostor é uma palavra interessante porque impostor significa aquele que engana, aquele que usa de estratégia para ludibriar, para encontrar ou para ter vantagem sobre outras pessoas. O sinônimo de impostor pode ser hipócrita, pode ser mentiroso, pode ser enganador. Portanto, a gente imagina que esse tipo de pessoa jamais está na igreja. A gente imagina que a gente vai encontrar pessoas dessa estirpe, com essa característica, em qualquer outro lugar que não seja na igreja. Mas, meus irmãos, a igreja também é um lugar onde pessoas como essa podem muitas vezes assumir cargos de liderança, podem estar entre nós e temos que tomar cuidado. Uma das coisas mais interessantes é que o impostor pode enganar as pessoas, o impostor pode ludibriar as pessoas, mas jamais vai enganar Deus, jamais vai ludibriar aquele com quem há de prestar contas. Por isso, meus irmãos, é com muito temor e muito tremor que nós assumimos posições de liderança na igreja para servir a Deus e tomar sempre cuidado com essa inclinação de sermos ou de nos tornarmos impostores, pessoas que não são verdadeiras no que fazem. Então, eu te convido a abrir comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4.
Nós vamos fazer, para ganharmos tempo, nós vamos fazer diferente do que nós temos feito, porque normalmente nós lemos o texto, depois nós vamos fazer as considerações, e aqui nós vamos fazer diferente, porque à medida que eu for falando, eu vou apontando os versículos que apoiam apoiam os princípios e os pontos dessa mensagem. Portanto, eu quero falar sobre o que caracteriza um impostor, uma pessoa que não é verdadeira e que muitas vezes usa o seu cargo, usa o seu ministério, usa aquilo que recebeu, aquilo que tem, não para glorificar a Deus, não para que Deus seja exaltado, mas para que Ele esteja no centro. Portanto, a primeira característica se encontra no versículo de número 1, quando Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados do ministério ou dos mistérios de Deus. Que todos nos considerem ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. A primeira característica de um impostor é que ele é um ministro infiel, ele é um ministro falso. E é muito interessante essa expressão que Paulo usa aqui para ministros, porque a ideia que a gente tem de ministro é sempre uma posição de pompa, uma posição de honra. Mas a palavra hiperetes, que é a palavra grega que aparece aqui para ministros, na verdade era uma palavra usada para aqueles escravos condenados à morte e que, para não ter prejuízo para os seus senhores, eles usavam esses escravos como remadores. Então, era nas grandes embarcações, nas grandes navegações, esses escravos eles eram usados para levar, para remar, né? Conduzindo os barcos, não tinham motores, então toda a força de locomoção dos barcos era feita por esses hiperetes, que eram escravos que trabalhavam sob a ordem do capitão, a ordem do senhor do navio. Então Paulo diz que a primeira característica aqui de um verdadeiro ministro é a compreensão de que ele é servo do Senhor, de que ele está debaixo da ordem do Senhor. Logo, um impostor é alguém que não está debaixo da direção de Deus. Não é alguém que se considera ministro no sentido de servo, de escravo, aquele que está a serviço e às ordens do Senhor. O impostor é aquele que está a seu próprio serviço. É aquele que, ao invés de ser dispenseiro dos mistérios de Deus, e essa expressão mistérios de Deus significa o evangelho, aquilo que esteve oculto e que foi revelado em Deus, todo aquele ministro que não entende que está a serviço de Deus, está a serviço dos seus próprios interesses, está a serviço de si mesmo, se torna um impostor. Portanto, Paulo diz que todo aquele que de alguma forma ou de alguma maneira não entende que ele é um ministro, ou seja, ele é um servo de Deus, sob as ordens de Cristo, um servo de Cristo, ele sim é o capitão do navio, nós somos apenas os seus servos, aqueles que executam as suas ordens. Portanto, um ministro ou impostor, um líder impostor, é aquele que faz aquilo que quer, é aquele que obedece às suas próprias ordens, é aquele que não entende que é um servo, que é alguém que foi colocado por Deus para servir, para cumprir aquilo que Deus ordenou. E meus irmãos, quantas pessoas na igreja, quantas pessoas liderando igrejas, quantas pessoas liderando ministérios e que não são obedientes ao Senhor, não estão direcionados por Cristo, a sua motivação não é o Evangelho, a sua motivação não é a obedecer a Cristo, mas servir aos seus próprios interesses, servir a si mesmo. Essas pessoas são que a Bíblia vai chamar ou que a gente pode considerar de impostores. Pessoas que são ministros infiéis, pessoas que não entendem que são separadas por Deus para obedecer ao Senhor. E, meus irmãos, é muito interessante que as expressões que a Bíblia usa para pastores, para líderes, para obreiros, para anciãos, as expressões que Paulo usa se dirigindo a si mesmo são sempre expressões de servo. Aquele que entende que Deus colocou a pessoa ou colocou a si mesmo na liderança para que as pessoas o sirvam e não para que ele sirva as pessoas, é alguém que não entendeu o chamado do Evangelho. Quando você, na posição de líder, você não é colocado para que as pessoas te sirvam, mas para que você sirva as pessoas com seus dons, com seus talentos. O que exatamente eu faço como pastor
nada mais, nada menos do que servir às pessoas com aquilo que Deus me deu, com a sua palavra, com os dons, com as habilidades, com a vocação, com a direção. Portanto, é muito interessante que o ministro que não entende, que está a serviço de Cristo, que é um escravo a serviço de Cristo, ele se torna um impostor, porque ele se torna alguém que vive em função de si mesmo, se torna alguém que vive para obedecer e para concretizar, movido pelos seus interesses, para concretizar os seus objetivos pessoais e não os objetivos de Cristo. A segunda característica de um impostor está no verso 2. Talvez você diga assim, olha o que diz o verso 2. O que se requer dos encarregados ou dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O verso de número 2 diz que o verdadeiro dispenseiro, a palavra dispenseiro aqui é a palavra oikodomos, que significa o mordomo, aquele encarregado, aquele servo encarregado de administrar as coisas da sua casa. E meus irmãos, o que é que o impostor faz? Ora, se o verdadeiro mordomo é aquele que é fiel, o impostor é aquele que é infiel. E aqui eu diria, meus irmãos, que a primeira marca seria um ministro infiel, a segunda marca é um dispenseiro ou um mordomo negligente. E meus irmãos, quando a gente começa a pensar sobre essa expressão que Paulo usa aqui, mordomos, convém que o mordomo seja encontrado fiel, nós começamos a pensar sobre essa expressão mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é um servo que tem a incumbência de administrar a casa de alguém. O mordomo não é dono daquilo que tem. O mordomo é alguém que, além de administrar os bens, o mordomo também é aquele que é responsável por servir as provisões que o dono da casa provê para as pessoas da casa. Portanto, o mordomo não pode, de maneira nenhuma, considerar aquilo que ele administra, aquilo que tem nas suas mãos, como seus. E também o mordomo não oferece aquilo que ele provê, o mordomo oferece aquilo que o dono da casa provê. Essas expressões, esse pensamento nos ajuda a entender que o verdadeiro ministro de Cristo é aquele que está não só a serviço de Cristo, mas é aquele que entende que está encarregado de administrar a casa e de servir as pessoas e de entregar às pessoas a provisão que recebeu de Deus. Portanto, se o verdadeiro ministro é aquele que entrega o que recebeu de Deus, o impostor é aquele que faz o oposto. É aquele que não é fiel na entrega da mensagem, é aquele que não entrega o que recebeu de Deus. É muito interessante uma expressão que Paulo usa quando ele vai falar da ceia, quando ele diz, eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. É muito fundamental que nós que somos líderes, que nós que somos ministros de Cristo, que nós que somos as pessoas da linha de frente, aquelas que Deus chamou para liderar a igreja, para liderar as pessoas, é interessante que a gente entenda que nós somos mordomos, que nós não temos o direito de entregar às pessoas o que queremos, de entregar às pessoas o alimento que a gente provê. Nós entregamos aquilo que nos é confiado, nós entregamos a provisão que nos é dada. Nós distribuímos aquilo que recebemos da parte de Deus. Por isso, meus irmãos, muitos ministros se constituíram impostores, muitos líderes se constituíram impostores, porque não entregam o que receberam de Deus, não entregam o que está em suas mãos. Nós não temos o direito de pregar o que queremos, não temos o direito de compartilhar em cima do púlpito ou para as pessoas aquilo que a gente acha, aquilo que a gente entende ser a provisão. Nós somos chamados por Deus para compartilhar com o povo de Deus, com aqueles que estão na casa de Deus, aquilo que recebemos da parte do Senhor. Portanto, se requer que o mordomo, que aquele que Deus chamou para administrar a casa, para cuidar, requer que ele seja fiel àquilo que ele tem nas mãos. E, meus irmãos, isso significa que todo mordomo impostor é aquele que prega, aquele que ensina e aquele que vive de maneira incoerente com a Escritura, com a palavra de Deus. Portanto, é muito importante você entender. E isso não só se aplica para os líderes. Toda vez que a nossa vida destoa da palavra de Deus, toda vez que o nosso discurso destoa da palavra de Deus, nós estamos sendo ministros ou mordomos, impostores, pessoas que não estão coerentes com a mensagem do Evangelho.
A terceira característica de um impostor, de um líder impostor, de um ministro impostor, e que Paulo vai usar aqui uma expressão contrária, mas nós estamos usando para entender o oposto, entender como funcionam as características do impostor, está nos versículos 3 a 6, que diz o seguinte, capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 3 a 6, que diz assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Verso 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas, se manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A terceira característica do ministro impostor é que todo ministro impostor, todo líder impostor, toda pessoa que é impostora, é alguém que se preocupa muito mais com o julgamento humano do que com o julgamento de Deus. É muito interessante que Paulo vai dizer aqui, eu não me preocupo com o julgamento de vocês. Eu não me preocupo com o que vocês pensam a meu respeito, porque o meu objetivo não é fazer algo que agrade vocês. O meu objetivo não é conquistar a reputação de vocês. Eu não estou aqui para que vocês me aplaudam. Eu não faço as coisas para que vocês fiquem felizes comigo, porque o que eu faço e como eu vivo é para agradar ao Senhor. E é interessante que ele diz que não só ele não busca ser julgado pelos outros, mas ele também diz, eu também não me julgo. E isso é uma expressão muito interessante, porque a filosofia, especialmente a filosofia disseminada no mundo grego, e também influenciada na cidade de Corinto, era a ideia de que a consciência é a nossa mestra, de que a consciência é o valor mais importante. Temos que ouvir a consciência, temos que sermos dirigidos pela nossa consciência. Paulo diz, a nossa consciência não pode nos guiar, porque a nossa consciência também foi pervertida pelo pecado, nossa consciência não é confiável. Nós não temos que nos preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós e também não com o que a gente pensa sobre nós, mas com o que Deus pensa a nosso respeito, com a visão de Deus. Afinal de contas, é diante dele que vamos prestar conta. Então, todo ministro impostor, ele se preocupa demais em agradar as pessoas. Ele está tão preocupado em agradar as pessoas que ele distorce a mensagem que ele prega, que ele acaba não pregando aquilo que a Bíblia diz. Ele está tão preocupado com as pessoas que ele acaba fazendo vista grossa a muitas coisas que acontecem na igreja, muitas coisas que acontecem entre as famílias. Ele acaba sendo um amigo, um colega muito mais do que um pai, do que um conselheiro, do que um tutor, do que uma referência. Por isso, meus irmãos, tome cuidado. Tome cuidado quando as pessoas vão te aconselhar, vão te ensinar e apenas dizem o que você quer ouvir. São pessoas que estão muito mais preocupadas se você vai gostar delas do que necessariamente te dizer a verdade, te dizer aquilo que você precisa. O verdadeiro ministro, ele não busca glórias e honras das pessoas deste mundo. Ele não está interessado se ele vai receber mais aplausos ou não, se o seu discurso ou o seu sermão vai ser bem visto pelas pessoas. Se ele vai agradar as pessoas que estão ouvindo, ele está muito mais preocupado em ser fiel na transmissão da mensagem, em compartilhar com as pessoas aquilo que recebeu do Senhor. Afinal de contas, ele vai prestar contas a Deus e uma conta muito mais severa. Afinal de contas, existem várias outras pessoas se espelhando nele. Por isso, meus irmãos, tome cuidado. Tome cuidado quando você procura apenas ouvir o que você quer ouvir, apenas mensagens que massageiem o seu ego, apenas ministros que estão preocupados em serem pessoas agradáveis, ao invés de serem pessoas honestas e verdadeiras na transmissão da palavra. Tome cuidado, porque isso é um perigo na igreja. É um perigo para as pessoas acreditarem que o Evangelho não nos confronta, que o Evangelho sempre massageia o nosso ego. Pelo contrário,
O Evangelho é uma excelente notícia, mas antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele é uma notícia ruim, porque o Evangelho não só diz que Cristo morreu por nós e que nós nele podemos ter a salvação, mas o Evangelho também diz que estamos perdidos, que somos pecadores e que se nós não nos arrependemos, nossa trajetória terminará na perdição, no inferno. Por isso, meus irmãos e irmãs que escutam, tome cuidado com os impostores. Pessoas que estão muito preocupados em que seus discursos sejam agradáveis ao invés de serem vivos, de serem verdadeiros. Paulo vai dizer, eu não estou preocupado. Quando eu lidero vocês, quando eu escrevo, quando eu mando essa mensagem, eu não estou preocupado com o julgamento de vocês. Também não me baseio no meu próprio julgamento, na minha consciência não é a minha líder. Eu submeto o julgamento ao olhar de Deus. E meus irmãos, se existe uma coisa que precisamos nos preocupar, é sobre como Deus nos vê. Porque é diante dele que vamos tratar. Não é necessariamente diante das pessoas. De que adianta receber os aplausos dos homens e receber a reprovação de Deus? De que adianta ser bem visto, ser famoso, ser conhecido como um pregador que massageia o ego das pessoas, ao invés de ser uma voz profética num tempo de frieza, num tempo de alienação para com a palavra de Deus? Oh, meus irmãos, convém que o ministro, convém que o servo do Senhor se preocupe muito mais com o julgamento de Deus do que com o julgamento das pessoas. Mas o impostor não está preocupado com Deus, não está preocupado em ser fiel e coerente com o que recebeu. O impostor está preocupado com o ibope, o impostor está preocupado consigo mesmo. O impostor está preocupado não com o destino eterno das vidas, mas com os benefícios que pode ganhar sendo bem visto pelas pessoas, sendo bem aceito pelas pessoas. A quarta característica, meus irmãos, de um ministro ou de alguém que é impostor, está no versículo 7 em diante, quando diz assim, capítulo 4, verso de número 7, Paulo diz o seguinte: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Vocês já têm tudo que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser o espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por Cristo, mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos, quando somos perseguidos, nós suportamos, quando caluniados, nós respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O que é que Paulo está dizendo, meus irmãos, nessa palavra? É que o verdadeiro ministro, ele é alguém que é humilde, enquanto que o impostor é orgulhoso. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz assim, o que é que vocês têm que não tenha recebido de Deus? Todas as conquistas, todas as portas abertas, todas as oportunidades, todos os dons que nós temos, nós recebemos de Deus. Não existe absolutamente nada em nós que seja credencial para nós nos acharmos que somos os detentores daquilo que Deus nos deu. Paulo está dizendo que o verdadeiro ministro é aquele que entende que tudo que tem, que tudo que alcançou, recebeu da parte de Deus, recebeu da parte do Senhor. Mas o impostor é o contrário. Se o verdadeiro ministro é aquele que é humilde para reconhecer que o que tem recebeu de Deus, o impostor é aquele que acredita que tudo que tem, que todas as suas conquistas é mérito seu próprio. E Paulo usa aqui um tom de ironia dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês que estão líderes na igreja, vocês se sentem reis, vocês se sentem os líderes, enquanto nós nos sentimos os escravos. Vocês se acham no direito de achar que todas as coisas são suas. Vocês receberam. E Paulo vai dizer o que é que vocês têm que vocês não receberam de Deus.
Meus irmãos, que palavra de exortação oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós temos recebemos de Deus. Todas as conquistas. Meus irmãos, as pessoas se convertem por causa do Espírito Santo, não por causa da nossa pregação. As pessoas são transformadas por causa da ação de Deus, não por causa da nossa eloquência. As pessoas são cuidadas pelo trabalhar do Espírito Santo através da nossa vida. As pessoas são alimentadas pela provisão da palavra e pela direção do Espírito Santo que está em nós. Que temos nós para nos gloriar? Que temos nós para acharmos que somos aqueles que detêm aquilo que damos aos outros? Meus irmãos, somos mordomos, somos dispenseiros. Por isso que eu gosto, meus irmãos, da expressão que Paulo usa, ou aliás, da expressão que João usa no capítulo 3 de João, verso de número 30, quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Todo verdadeiro ministro entende que quem precisa aparecer no seu ministério não é a si mesmo, não são os seus dons, não são os seus diplomas, os seus talentos. Quem tem que aparecer é o nome de Cristo. É Ele que transforma, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos deu dons. Portanto, ao Senhor seja toda a honra, toda a glória. Se alguém merece aplausos, é o Senhor. Se alguém merece ser honrado, é o Senhor. Oh, meus irmãos, o ministro falso, o ministro impostor, é aquele que entende que tudo que tem, que tudo que recebeu, que tudo que tem vem das suas próprias forças, vem das suas habilidades. Então ele se julga digno dos aplausos, ele se julga merecedor das recompensas. Oh, meus irmãos, o verdadeiro ministro se vê como Paulo. Nós estamos para servir as pessoas. Nós estamos, inclusive, para dar a nossa vida para que outras pessoas sejam abençoadas. E onde está o nosso reconhecimento? Nosso reconhecimento muitas vezes não será aqui na terra. Nosso reconhecimento será diante do Senhor. Quando temos essa consciência, nosso coração se enche de humildade. Tudo que eu tenho recebi de Deus. Se você canta, se você prega, se você é alguém que Deus te deu um talento, se você é alguém que tem um ministério, não seja um impostor. Não acredite na bobagem, na ideia de que o que você tem e os resultados e o fruto do seu ministério é resultado da sua performance. Porque, na verdade, Deus pode usar qualquer outra pessoa e, pela sua graça e misericórdia, Ele escolheu a mim, Ele escolheu você, para que você seja dispenseiro da palavra do Senhor, seja um ministro fiel. Convém que os dispenseiros, que os ministros de Deus, não sejam necessariamente populares, famosos, mas sejam fiéis. Fiéis àquilo que Deus nos deu. E, meus irmãos, o impostor acredita que tudo que ele tem, que tudo que ele recebeu, ele acredita que vem das suas próprias forças, que vem das suas próprias habilidades. A quinta característica do impostor está no verso de número 14 ao verso de número 16, que eu quero ler com vocês, que diz o seguinte: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas eu procuro adverti-los como a filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Meus irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. O verdadeiro ministro, ele ama as pessoas para quem ele lidera. Ele ama as pessoas do seu ministério, enquanto que o impostor, ele explora as pessoas. Ele explora aqueles a quem ele serve, a quem eles deveriam servir. E Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, eu não escrevo essas coisas como um líder, como alguém que está preocupado em açoitá-los, em machucar vocês, pelo contrário. Eu escrevo essas coisas como um pai que ama vocês. Deixa eu dizer, meus irmãos, que essa é uma característica principal de um verdadeiro ministro. Ele ama as pessoas para quem ele serve. E porque a gente ama aquelas pessoas para quem a gente serve, nós damos o melhor de nós. Nós nos preocupamos com essas pessoas. Paulo está dizendo o seguinte: vocês não permitam que impostores tomem conta de vocês. Porque o que o impostor faz? O impostor explora as pessoas ao invés de amá-las. Quantas e quantas histórias nós ouvimos de pessoas sendo exploradas, de pessoas sendo usadas
quando na verdade as pessoas deveriam ser amadas. Um líder não é alguém que usa as pessoas, não é alguém que explora as pessoas. Um líder de verdade é alguém que ama as pessoas que Deus confiou, que ama de verdade, que ama a ponto de orar por elas, que ama a ponto de pensar muitas vezes nelas antes de si mesmo, que ama a ponto de fazer o que Cristo disse, que o mercenário, ele não se preocupa com as ovelhas, mas o pastor sim. Portanto, Paulo está dizendo, meus irmãos, eu trato vocês como um pai a uns filhos. Eu gerei no Evangelho. O verdadeiro ministro é alguém que faz aquilo que Deus lhe deu com amor. Escute o que eu vou dizer, você que lidera na igreja, você que tem um ministério, o verdadeiro ministro é aquele que ama as pessoas que Deus confiou. Se você é líder de algum ministério, se você é líder do ministério de criança, ame as crianças que Deus te deu. Se você é pastor, ama as pessoas que Deus te deu, as famílias que Deus te deu para você cuidar. Se você é líder de um ministério de música, ame aquelas pessoas, ainda que as pessoas tenham defeitos, ainda que as pessoas muitas vezes tenham comportamentos que nos machuquem, que nos entristecem. Ame as pessoas. Ame as pessoas que Deus confiou nas suas mãos. Se você é líder de uma classe de escola dominical, se você é líder de um ministério, se você é líder de casais, se você é líder em alguma esfera da igreja, ame as pessoas que você lidera. É isso que Paulo diz, eu amo como se fosse um pai para com seus filhos. O verdadeiro ministro, o verdadeiro líder age dessa forma, mas o impostor faz o contrário. Porque o impostor não ama as pessoas, o impostor ama a si mesmo. O impostor trabalha em função de si mesmo. O impostor não está preocupado com o que pode proporcionar na vida das pessoas, mas ele está preocupado com o que ele pode tirar das pessoas, com o que ele pode receber em troca dos seus dons, em troca dos seus talentos. Tome cuidado para você, no lugar de líder, não ser um ministro fiel, não ser um verdadeiro, ser um impostor. E por fim, a sexta e última característica do impostor está no verso de número 16, que diz o seguinte, do 16 ao 20. Portanto, suplico-lhes que vocês sejam meus imitadores. Verso 17. Por essa razão eu estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel, o qual lhe trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por parte de todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas eu irei, muito em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir com vocês com vara ou com amor, no espírito de mansidão. A última característica de um ministro impostor é uma vida incoerente com o seu discurso. Interessante que Paulo diz aqui, sejam meus imitadores. É muito interessante, meus irmãos, que o impostor não pode dizer isso. O impostor pode dizer, escute as minhas palavras, escute o meu discurso. Mas o impostor, o ministro impostor, o líder impostor jamais pode dizer, vivam como eu vivo, sejam meus imitadores. E meus irmãos, o verdadeiro ministro é aquele que prega com as suas palavras, mas também com a sua vida. É aquele cujo testemunho de vida é uma pregação do Evangelho. É uma constatação da coerência que existe entre discurso e prática, entre doutrina e comportamento e atitudes. Por isso que o verdadeiro ministro ele é coerente. Ele é coerente com o que prega. Ele é coerente com o que ensina. Ele é coerente com o que faz. Isso não quer dizer, meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo, isso não quer dizer que o ministro verdadeiro não tenha falhas. Isso não quer dizer que o ministro verdadeiro não possa ter os seus pecados ou cair em determinados pecados. Todos nós somos humanos. Todos nós somos falhos e suscetíveis aos pecados. Mas a diferença é que toda vez que o ministro verdadeiro de Cristo erra em alguma coisa, ele é humilde para reconhecer o seu erro. Toda vez que de alguma forma ele cai, ele não fica prostrado, ele se levanta. Afinal de contas, meus irmãos, nós temos o grande tesouro de Deus em vaso de barro, para que a glória e a excelência sejam de Deus. Por isso eu quero terminar essa mensagem te lembrando
que o verdadeiro ministro é aquele cuja vida é uma expressão da sua mensagem. Ele prega com a sua vida, mas ele prega com as suas palavras, com o seu discurso, com os seus sermões, mas ele prega com a sua vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos líderes, a sermos pastores, a sermos ministros verdadeiros, autênticos, jamais impostores. Que a gente ame as pessoas que Deus nos confiou e jamais as use para obter vantagens que sejam ilícitas e injustas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nossas igrejas sejam lideradas por pessoas autênticas, por pessoas que amam a Deus e por pessoas que entendem que somos ministros e que Deus nos chamou não para sermos populares, não para sermos conhecidos, ainda que isso seja possível. O maior chamado de Deus para nós é que sejamos fiéis, é que a gente seja dispenseiro, que a gente seja mordomo fiel daquilo que Deus nos confiou. Eu te convido a abaixar a sua cabeça e orar comigo nesse instante.